Olá pessoal, aqui é Hércules do canal Radiologia Cabeça e Pescoço. Hoje a gente vai falar sobre anatomia do osso temporal na tomografia e ressonância, focado mais na tomografia para quem está começando, e a gente vai ver os principais detalhes. E um vídeo brevezinho, curto para quem está começando a perder o medo e começar a abrir o exame e se localizar pelo menos. Então vem comigo, até mais. Aqui nós temos uma tomografia sem contraste de ossos temporais. A gente vai olhar, focar o lado direito aqui e deixar bem aqui no centro da imagem. Então a gente vai dividir entre orelha interna, média e externa. Vou começar de fora para dentro, como se fosse um raio-x. Aqui a gente tem a orelha externa, o conduto auditivo externo. Como a gente vê o pavilhão auricular, a gente quase nem contemplou nesse nosso exame de imagem, porque ele realmente é mais estudado pelo colega que pede o exame. Isso ele olha no ambulatório lá, e que ele tem muito mais perícia que a gente. Às vezes, na ressonância, a gente consegue ver algum detalhe de partes moles para ver se a lesão, quanto que ela se aprofunda nas partes moles, que às vezes pelo exame clínico o colega não conhece, mas o foco da tomografia de mastoides ou ossos temporais é a gente olhar a orelha interna e média, que eles não têm acesso ao exame clínico. Então, o que diferencia a orelha externa da orelha média é o que a gente consegue ver um pouquinho aqui, que é a membrana timpânica. Fora de medialmente a ela, aqui para dentro a gente tem a orelha média e lateralmente, aqui para fora a gente tem a orelha externa. Então, eu realmente não valorizo muito a gente descrever essa questão da membrana timpânica. Muitos colegas radiologistas, às vezes o residente está começando, fica focado nisso, mas isso não é nem um pouco relevante, porque os colegas otorrinos lá, ou o pediatra que avaliar a membrana timpânica, ele olha melhor do que a gente também. Então a gente vai olhar já aqui o manúbrio do martelo, que ele se articula com a membrana timpânica, a gente consegue ver aqui o martelo, e em seguida a gente vê esse sorvetinho, tudo isso na orelha média, né, pessoal? Essa imagem que parece um sorvete, que é a cabeça do martelo junto com a bigorna. Então, articulação impudo-maleolar, malhos de martelo e uncus, né, do inglês, que é a bigorna. Depois tem a articulação do ramo longo da bigorna, com o estribo, que a gente consegue ver aqui bem, parece um estribo mesmo. A articulação in, um, impudostapédica, desculpa. Impudostapédica, já o estribo tem esse ramo anterior e posterior, e junto tem uma parte que segura o estribo, que é o platisma, que se articula com a janela oval. A gente consegue ver esse arzinho aqui, que é uma continuação da orelha média, né, pessoal? Focando no principal dúvida que eu vejo, até alguns artigos da internet, algumas imagens que estão equivocadas, que é essas células do antro da mastoide são tudo orelha média, tá? Isso aqui que a gente chama de caixa timpânica ou orelha média, que é entre a membrana timpânica e o promontório coclear, né? O promontório coclear é a parede medial da caixa timpânica. Isso tudo é caixa timpânica. Essas células da mastoide também pertencem à orelha média. Isso é bem importante, né? Quando a gente tiver um processo inflamatório aqui com nível líquido, algum paciente tem uma história de compatível com otite, a gente chama otomastoidopatia. Não, a gente pode chamar otomastoidopatia aguda ou crônica, mas aqui não é orelha interna, é orelha média, tá? Então, a orelha interna é do promontório coclear para dentro. Aqui a gente já está indo na espira basal da cóclea, espira média e aqui a espira apical. Centralizado aqui nós temos o modilo, que é uma porção central, como se fosse um modilo que parece um trevo de 4 flores. O centro dela, o tronco dela é o nosso modilo, que é por onde ocorre a comunicação entre o nervo coclear com um labirinto, né? Ali que tem inúmeras estruturas nervosas que fazem um milagre, que é a nossa audição. E aqui eu já falei um pouco dos ossículos, só vou falar dessa estrutura que afila um pouquinho. Aqui a gente está nas células da mastoides, aqui a gente tem esse afilamento que a gente chama Ades adiantrum, e aqui o antrum da mastoide. Então a comunicação aqui com a maior porção da caixa timpânica, com essa porção aqui, esse afilamento a gente chama de Ades adiantrum, né? Que algumas patologias costumam acontecer aqui. Então, mais algumas estruturas anatômicas que o pessoal tem dúvida. Então, aqui está no segmento mastoide do nervo facial. Eu vou entrar em detalhes faciais de novo. Aqui a gente tem o recesso facial, eminência piramidal, que é um triângulozinho aqui, né? Eminência piramidal. E aqui o seio timpânico.
Às vezes ele pode ser mais profundo e é uma variante de normalidade normal, ou uma variante de normalidade que não é patológica, ela, às vezes se estende o seio timpânico um pouquinho mais. Já nesse corte aqui, que eu acho que esse aqui tem que pegar, que é o aqueduto do vestibular, tá? Essa linhazinha fina aqui, ela é da mesma espessura do... Não pode ter uma espessura maior que o canal semicircular posterior, que está aqui no mesmo corte, a gente compara, né? Ou 2 milímetros, depende da referência. A gente já, então, já falei de começar a te falar de canais semicirculares. Aqui tem o canal semicircular posterior, aqui o lateral, que também é chamado de horizontal, e o superior está aqui. O superior é esse aqui, que vai até lá em cima e está bem coberto. Então a gente tem essa estrutura aqui também, que é o canal. Aqui é o canal petromastoide da artéria subarqueada. Não tem muita significância, mas com o tempo a gente começa a olhar, a gente fica nessa dúvida, tá? Canal petromastoide da artéria subarqueada. Agora eu vou vir falar um pouquinho mais do facial, que é bem próximo aqui. Então aqui a gente está no meato acústico interno, né, que geralmente está escrito abreviado nos nossos artigos, MAI, né, meato acústico interno, ou conduto auditivo interno aqui, também chamam assim. E aqui acima a gente está o nervo facial. Aqui ele tem o canal do nervo facial, que é o segmento labiríntico do facial, de labirinto, e tem essa dobrinha, que é o gânglio geniculado, ou joelho do nervo facial. E esse joelho do nervo facial, ele emite um ramo, que é o nervo petroso superficial maior, que a gente consegue ver um detalhe aqui dele, que ele vai e continua lá. A gente consegue ver um pouquinho, ó, poxa, continua aqui, eu vou até ter que tirar o zoom, na verdade, para ver que esse nervo, junto com o petroso, nervo petroso profundo, forma o canal do nervo vidiano, né? Que tem uma função do nariz. Então, lá a alteração lá do conduto auditivo interno, do facial, pode dar alguma alteração na função nasal. O pessoal da otorrino tem mais experiência do que eu com explicar como que funcionaria uma alteração no nervo facial da alteração nasal, mas a gente tem que saber que o nervo petrosal superficial maior, junto com o nervo petroso profundo, forma o nervo vidiano, ou o nervo pterigóide, né, que é o canal pterigóide, ou antigamente chamado de canal vidiano, que está bem exemplificado nessa imagem aqui. Do lado direito, aqui do lado esquerdo pegou um pouquinho. Então vou voltar, a gente estava falando do facial, vou continuar dele. O facial, então, aqui está o segmento o labiríntico, a gente fez a dobrinha do joelho e do facial, agora a gente está no canal, o segmento mastoideu do facial, que a gente tem que ver que se a paredezinha, quando tem processo inflamatório, está íntegra, porque se tiver erodida ou deiscente, a gente tem que relatar isso no laudo, porque é possível que se esse nervo facial estiver exposto a qualquer procedimento cirúrgico, ali pode gerar uma paralisia do facial e com importantes repercussões clínicas para o paciente, para o colega que vai fazer o procedimento cirúrgico. Então aqui o nosso caso está bem, a gente está vendo aqui o nosso sorvetinho, aqui o canal, o segmento mastoide do nervo facial descendo, segmento timpânico, ao nível da caixa timpânica, descendo para o segmento mastoide, a gente vai descer até uma abertura que vai vir para a parótida, que é o forame petromastoideu, né? Então, o nervo facial se abre aqui no forame petromastoideu. Então, de forma que processos inflamatórios da parótida também acometem o nervo facial. Ele tem 5 ramos e eu não vou entrar em detalhes aqui para não estender muito mais o vídeo. Então, quem está gostando, não se esquece de deixar o like, tá, pessoal? Para mim é bem importante mostrar para os amigos, compartilhar. Quem está estudando, é sempre bom dividir isso aí. Críticas, o que faltou falar nesse vídeo também, deixa para mim saber. Que eu acho que o grosso para o pessoal se localizar. É isso, eu vou só... o axial é o principal, tá? As reconstruções tem algumas outras que alguns colegas usam, mas aí é quase do gosto do pessoal. Eu vou vir para o coronal e vou mostrar algumas principais estruturas, as mesmas que a gente viu no axial. Então, orelha externa da membrana timpânica para fora, tá? A gente consegue dar uma janelada e ver aqui. Então, eu vou voltar no lado direito. Orelha externa, orelha média e orelha interna está aqui. Aqui é o meato acústico interno, tem essa... Então, aqui tem essa estrutura linear aqui, que é crista falciforme. É importante a gente saber que acima dela está o facial e abaixo está o vestíbulo coclear, de forma que se tiver alguma lesão destrutiva, aqui vai pegar, mais superiormente a crista falciforme vai pegar
dá quadro de paralisia facial, e abaixo daria mais surdez, né? Então, aqui a gente viu a espira basal, média e apical, no coronal é um pouco mais difícil de ver, canal semicircular superior, lateral, e aqui o inferior. Aqui a gente vê a janela oval, que é aquele arzinho que a gente vê no axial, ele se estende aqui um pouquinho mais profundo, isso é normal. O promontório do coclear a gente consegue ver um pouquinho também aqui, nesse porte, que é a parede medial da janela oval. É importante ver o sagital também, mas eu não vou estender para não ficar muito longo o nosso vídeo aqui. E quanto aqui eu vou falar mais uma vez martelo, aqui continua o martelo, aqui já estão na bigorna, e aqui já vem para a articulação incudo-estapédica, stapes, que é o estribo. E da tomografia é isso, eu vou fazer a ressonância, porque senão não vai dar tempo. Então aqui temos uma sequência fortemente ponderada em T2, ou cis-fiesta, que a gente tem dois nervos, o vestíbulo coclear, que a gente chama, ele sai em conjunto ali da base do crânio, e o facial acima. O vestíbulo coclear, por ser mais grosso, ele é um pouquinho mais espesso, tá? Isso no axial a gente já consegue ver. Vestíbulo coclear do lado direito, aqui o facial um pouquinho mais fino. Aqui a gente vê o modilo na porção central da cóclea. Tem duas tem duas rampas, rampa timpânica e rampa vestibular. Qual dessas duas que é aqui, ó, a gente consegue ver aqui. A espira basal da cóclea tem uma salinhazinha que separa a rampa timpânica da rampa vestibular. A rampa vestibular é de cima, para chegar no topo a gente tem que passar pelo vestibular. Não, obviamente que isso tem mudado a questão do vestibular, mas eu decorei assim, talvez ajude alguns colegas. Não é mnemônica minha, mas a maioria dos colegas usam assim. É interessante fazer um MIP sempre para avaliar a gente dá uma espessada no MIP, né? Para a gente avaliar os canais semicirculares, e a cóclea é bem mais especial. Os canais semicirculares é bem interessante a gente fazer esse MIP. Mas aqui a ideia era só mostrar um pouquinho da anatomia. Aqui já tem que reconstruir para a gente ver nos 3 planos, né? Em especial, vamos botar sagital e axial e fazer a imagem do sorrisinho, que isso aí eu acho que todo mundo que vai avaliar tem que ter essa tranquilidade de fazer a imagem ficar bonita e confortável da gente avaliar. A gente faz a reconstrução e tem que achar as estruturas aqui e conseguir delimitar bem elas. Então, a gente consegue ver que acima é o facial, aqui abaixo o coclear, e aqui a gente tem o nervo vestibular, o ramo superior e inferior do nervo vestibular. Então esse é o nosso sorrisinho. Se tiver se esse nervo coclear tiver mais fino que o facial, ou tiver da mesma espessura, a gente tem que pensar em deficiência do coclear. E da mesma forma do vestibular também, se tiver fino, mais especial, a gente usa para avaliar a deficiência do coclear. A gente tem que olhar esse sorrisinho, essa imagem tem que estar muito fácil e bem clara para a gente ter segurança em avaliar. E depois as fases com contraste, que eu não vou estender muito mais. Não repito, quem gostou do vídeo, ficou alguma dúvida, comenta aí, me manda por direct, me manda de preferência por comentários aqui, para eu ir evoluindo nos meus vídeos e nos nossos estudos. Agradeço mais uma vez quem compartilhou e quem está vendo esses vídeos. Um grande abraço.